Olá, meus amados irmãos, bem-vindos ao nosso momento diário de encontro com a Palavra de Deus. Hoje, quinta-feira, 5 de setembro de 2024. Aqui vamos mergulhar juntos no Evangelho, refletir sobre as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e buscar inspiração para o nosso dia a dia. Que este seja um espaço de paz, reflexão e transformação. Que você possa, nesse momento, pegar a sua Bíblia, já deixar aí preparado. Hoje nós vamos ler Lucas, capítulo 5, versículo do 1 a 11. Como fazemos todo dia, vamos pedir a Deus que nos dê inspiração, que abra nossa mente e prepare o nosso coração para a gente poder entender aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar hoje nesse Evangelho. O Evangelho de hoje, meus irmãos, fala sobre a pesca milagrosa. Então vamos rezar e pedir a luz do Espírito Santo para o nosso entendimento. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, com desejo de construir Teu reino. Que o Espírito Santo, que enviaste aos nossos corações e mantém viva Tua presença em nós, nos ensine o que devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com Tua graça, possamos realizar Teus desígnios. Seja Tu, Espírito Santo, inspirador do nosso discernimento e do nosso entendimento. Amém. Meus amados irmãos, hoje é quinta-feira, dia de adoração ao Santíssimo. Se você tiver oportunidade, vá a uma igreja, vá a uma capela, visite o sacrário. Nosso Senhor está lá esperando por você. Não deixe de fazê-lo se você tem condições de ir. Não perca essa oportunidade de visitar Nosso Senhor Jesus Cristo. E também eu peço a você que se inscreva no nosso canal no YouTube, deixe seu comentário, deixe o seu like. Você também pode seguir nosso perfil no Instagram, divulgar esse vídeo para mais pessoas, fazer o reino de Deus acontecer, possamos ser multiplicadores do reino de Deus. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus um dia à margem do lago de Genezaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão Pedro, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca ao povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isto, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca, para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam afundando. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos pés de Jesus e exclamou: Retira-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecera a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, nesse evangelho de hoje, encontramos a narrativa da pesca milagrosa, um episódio carregado de significados espirituais e vocacionais. Jesus, ao ver as multidões que o seguiam, sobe em uma das barcas que pertencia a Pedro, e a partir dela ensina a multidão. Após ensinar, ele dá uma ordem aparentemente simples, mas que se revela muito profunda. Avance para as águas mais profundas e lancem as redes para a pesca. Meus amados irmãos, essa passagem nos leva a fazer uma reflexão. Jesus precisou pedir a Pedro que avançasse para as águas mais profundas. Pedro, no entanto, estava cansado, pois passaram a noite inteira pescando e nada apanharam. Mas Jesus faz com que Pedro saia do seu conforto e avance para as águas mais profundas, lançando as redes. Pedro, um experiente pescador, reage com um misto de cansaço e frustração. Ele e seus companheiros já haviam trabalhado muito, a noite toda sem sucesso. Assim também às vezes acontece conosco. Muitas vezes trabalhamos muito, muitas vezes temos nossos sonhos, nossos anseios, e trabalhamos e não vemos nada acontecer. Mas às vezes, meus amados irmãos, o que falta é a nossa escuta à palavra de Deus. Ou às vezes o que falta é nós pararmos um pouco e refletir: o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer que eu faça nessa situação? Na maioria das vezes, nós precisamos sair do nosso conforto,
sair da nossa mesmice. Jesus quer contar conosco para realizar tudo em nossa vida. Ele precisa de nós. Na passagem de hoje, meus amados irmãos, nós podemos perceber que Jesus precisa de Pedro. Ele indica a Pedro, ele pede a Pedro que lance as redes em águas mais profundas. Mesmo com cansaço, Pedro, obediente à sua palavra, o faz. Outro dia, nós refletimos a palavra de Deus que está no Evangelho de São Mateus. E o que é que acontece? Jesus foi interpelado por conta do imposto do templo. E naquele evangelho, Jesus pediu a Pedro que fosse pescar e no primeiro peixe ele pegasse 2 moedas. O mesmo acontece conosco. Deus quer contar com o nosso trabalho. Deus usa do nosso trabalho, meus irmãos, para nos abençoar. Pedro já estava cansado. Mesmo assim, obediente a Jesus, a palavra de nosso Senhor Jesus, ele lança as redes e um milagre acontece. Uma quantidade de peixes tão grande que as redes começaram a se romper. A gente pode parar para perceber, nessa passagem, a obediência que gera fruto. Pedro poderia ter se recusado a obedecer a ordem de Jesus, confiando em sua própria experiência de pescador, contudo, ao confiar na palavra do Senhor, experimenta uma abundância que jamais imaginara. Isso nos ensina, meus irmãos, que a obediência à palavra de Deus, mesmo quando parece contra a nossa lógica ou nossa experiência, é a chave para colhermos frutos em nossas vidas espirituais e cotidianas. Jesus convida Pedro a avançar sem medo, o que pode ser visto como um chamado de ir além do superficial na nossa vida de fé. Jesus nos chama a mergulhar mais fundo, a arriscar, a confiar totalmente em sua palavra. A obediência de Pedro diante desse episódio nos faz lembrar que diante de Deus somos pequenos e que isso é um mistério divino. Após o milagre, Pedro se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo sua própria indignidade. Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Este é um momento de profunda conversão e reconhecimento de que, diante da santidade de Deus, somos todos pequenos e necessitados de sua misericórdia. Finalmente, Jesus transforma a vida de Pedro e de seus companheiros como um novo chamado. Primeiro, Jesus pede para eles irem lançar as redes em águas mais profundas, para provar a eles que não dá para viver no marasmo, não dá para viver na mesmice. E aí o que é que acontece depois de tudo isso? Jesus faz um novo chamado. De agora em diante, você será pescador de homens. Este episódio marca o início de um novo caminho para Pedro e para os apóstolos, onde suas vidas são dedicadas à missão de levar a mensagem de Jesus ao mundo. Este chamado é também para cada um de nós, meus irmãos, para sermos testemunhas vivas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este Evangelho nos desafia a confiar mais plenamente em Deus, a obedecer sua palavra, mesmo quando não faz sentido para nós. Também nos convida a nos aprofundarmos cada vez mais e a reconhecermos a nossa pequenez e estarmos prontos para responder ao chamado de Deus em nossas vidas. Como Pedro, somos convidados a ser pescadores de homens, a levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo a todos os cantos, não confiando em nossas próprias forças, mas na graça e na direção de Deus. Que este Evangelho de hoje nos inspire a viver com mais profundidade a nossa fé, a obedecer a Deus com confiança e a nos engajar com fervor na missão que Ele nos confiou, que foi levar a sua palavra às pessoas. Meu irmão, quando você compartilha esse vídeo, quando você divulga nas suas redes sociais, você está sendo um pescador de homens. Você está trazendo mais pessoas para o reino de Deus, levando a sua boa nova, fazendo com que as pessoas tenham acesso à novidade do Evangelho. O Evangelho de Cristo é para todos. Que nós possamos ser esse elo de ligação entre Jesus e aquelas pessoas que ainda não o conhecem. Meus amados irmãos, temos uma quinta-feira abençoada. Como eu já falei, se você puder, visite o Santíssimo Sacramento. Jesus está lá esperando por você. Amanhã estaremos aqui novamente, meditando e refletindo a palavra de Deus. Pense em como está a sua vida. Será que você está com coragem de lançar suas redes em águas mais profundas? Isso é em todos os sentidos da nossa vida. Na evangelização, na vida cotidiana, no trabalho, nas nossas dificuldades. Não fiquemos esperando que Jesus faça tudo por nós como se fosse um mágico. Faça a sua parte. Procure saber aquilo que Jesus tem para você. Reze. Peça inspiração do Espírito Santo. Peça luz para a sua vida e lance suas redes. Não fique esperando. Muitos milagres acontecerão em sua vida, como aconteceu na pesca milagrosa. Que Jesus nos abençoe e até amanhã, se Deus quiser.
Amém.